Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos falar aqui hoje de uma coisa maravilhosa que Deus faz por nós todos os dias e que muitos de nós cristãos e filhos do Senhor na terra têm deixado de acreditar. Eu falo principalmente nós cristãos que sabemos quem é o nosso Deus, que deveríamos confiar um pouco mais quando Deus fala conosco e muitas vezes nós ficamos agoniados, ansiosos, né? A palavra do Senhor disse assim para a gente não andar ansioso pelo que há de vir. Mas muitas vezes nós queremos colocar, apressar os passos, né? Apressar as decisões, apressar as respostas. Eu mesmo, tem horas que eu tenho que me controlar muito devido à ansiedade, sabe? Você ficar preocupada com coisas. E aí o Senhor vem falando através do Espírito Santo, é onde acalma, onde te dá direção, onde te dá uma fortaleza, onde te dá um pouquinho mais de segurança. E aí eu quero trazer uma reflexão hoje para nós, que muitos de nós têm deixado, às vezes, a desejar. Que se encontra aqui em Êxodo 16, a partir do versículo 11, que fala: Deus dá o maná e as codornizes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho e ao redor do arraial. E quando o orvalho secou sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Por que não sumiram o que era? Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dela, cada um conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tornará para os que se acharem a sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe para amanhã. E ele, porém, não deu ouvido. Eles, porém, não deram ouvido. Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia e seguinte, mas criou bichos e estavam cheirando mal. Por isso se indignou Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aqueles, aquecendo o sol, derretia-se. Amém? Somente até aqui. Trazendo essa reflexão para o nosso dia de hoje sobre o maná. Deus tem feito isso até hoje, quando Ele fala para a gente: não andeis ansioso com o que há de vir, e nem com o dia de amanhã, que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Hoje você pode estar com um diagnóstico, mas amanhã a resposta dele pode ser diferente. Pode te surpreender. Pode te surpreender de uma maneira que ninguém pode entender. Hoje, às vezes, você pode estar sem nada. E amanhã você pode ter tudo. Amanhã o Senhor pode te surpreender. O seu celeiro hoje pode estar vazio. E amanhã o Senhor pode fazer algo diferente para você. Deus faz alguém, Deus incomoda alguém, Deus coloca alguém no teu caminho. O Senhor nunca te desampara. A palavra do Senhor fala sobre cada um pegar 1 homer, que ninguém ia ficar necessitado, mas era somente para aquele dia. O que é 1 homer, diaconisa? O que é 1 homer, missionária? O que é 1 homer, pastora? O que é 1 homer, irmã Duran? Deixa eu falar para você, 1 homer era como significava, como se antigamente, né? Era quem trabalhava em roça, trabalhava nesses lugares assim, trabalhava por feixes. Montoava os feixes. Era aqueles feixes. É uma medida.
específica, né? A Bíblia fala sobre 2,2. Então, assim, eu falo assim, 2,5 litros mais ou menos, 2,2 litros por aí, de porção cada homer. Então eu fico olhando assim, o Senhor fez a medida exata porque ele sabia que ninguém ia passar necessidade. Aí quando você levanta na sua manhã, ora, entrega tudo na mão do Senhor, coloca as suas decisões, os seus projetos, as suas petições familiar, por exemplo, tem mães que apresentam seus filhos, o trabalho dos seus filhos, os vícios de quem está sendo incomodado, a situação financeira, os projetos, os planos, o celeiro, as dívidas. Toda causa você coloca diante de Deus. Pela manhã, quando você levanta, quando você fala com Deus, quando você coloca, quando você consagra o seu dia. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito sobre isso. Consagrar todas as manhãs, quando eu levanto, eu abro meus olhos, o meu dia ao Senhor. Que Ele possa reger, que Ele possa dar direção, que Ele possa me dar visão, que Ele possa me direcionar naquilo que eu não faça por mim, mas faça por Ele. Que eu tome decisão não por mim, que eu tome decisão direcionada do Espírito Santo. E tem mudado muito o meu dia a dia. Ai, irmã Dura, mas o que a senhora está querendo dizer? Eu quero dizer que não tente fazer aquilo que não é para você. Não tente pegar mais do que você deveria pegar. Não tente pegar as causas de todo mundo que você não vai conseguir resolver. Não tente se culpar por nada. Faça conforme der para você fazer, mas faça o que está à sua mão para fazer. A palavra do Senhor fala isso para nós. Aquilo que cabe a você fazer, faça. Faça com amor, com diligência. A palavra do Senhor fala com cuidado, com atenção, com temor, com ordem. Mas não se culpe por aquilo que não estava no seu alcance. Tem muitas pessoas, muitas almas. E eu achei interessante que aqui o Senhor fala assim, ó. O 16. E esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado. Colhei dela conforme ao que pode comer, homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O Senhor se preocupa tanto com você quanto a sua alma também. Alimentando você e a sua alma também. Cuide de você quanto a sua alma também. Não deixe a sua alma perecer quando você está bem em espírito às vezes, mas a sua alma está empobrecida, está enfraquecida, está abatida. O seu semblante também, automaticamente você se entrega a uma depressão, você se entrega ao que o inimigo tem planejado na tua vida e você se fecha, você deixa de fazer o que você tem que fazer, você deixa de confiar em quem tem falado contigo. Mas, irmã Duran, Deus dá o maná conforme e as codornizes. Ele não deixou só o pão, ele também alimentou de carne, mas tinha um horário necessário, era à tarde que ele dava aquela carne e pela manhã tinha o pão. Então era uma alimentação que ele sabia que era para carne, mas ele também tinha uma parte que ele queria dar à alma. Você também precisa se preocupar com sua alma. Cuide da sua alma, cuide de você. Alimente-se bem, não com exagero, não com gula. Repreenda o espírito da gula na tua vida, que faz mal para você, para sua carne lá na frente, vai ter os prejuízos, vai ter as consequências. As enfermidades, a maioria das enfermidades no nosso organismo vem vindo de algo. Eu estou tentando me policiar, tarde demais eu falo. Eu já deveria ter me despertado nessa área mais. Mas conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se libertando. E nessa manhã eu quero deixar para você que você aprenda a confiar no Deus que tem falado para você sobre esse maná, que tem falado para você sobre o cuidado dele diário na tua vida. Não é sobre o amanhã. Não adianta você fazer planos, muitas vezes a gente faz planos, mas se o Senhor não estabelecer, não vai funcionar, não vai fluir. Eu vejo pessoas que se desabam quando um casamento se destrói, por exemplo, porque a confiança e a vida ele entregou àquela outra pessoa. Ele não entregou a Deus, ele não deixou Deus reger. Porque quando aquilo sai, tipo, você continua de pé, você tem que continuar de pé. Quando aquela situação, eu falo, aquele problema, ou aquela dificuldade, ou aquela montanha
que estava na sua frente, aquele impedimento, aquela situação toda. Não falo só de relacionamento, não só de casamento, não só de cônjuge, mas às vezes a gente fala de um vício que estava ali atormentando, aí a pessoa sai, se liberta, fica por um tempo libertado, mas ele não se entrega completamente a Cristo. O que é que ele faz? Ele volta de novo a fazer os hábitos que ele fazia, porque a segurança dele estava ali, era ali que ele tinha confiança. Muitas pessoas têm confiança no remédio, por exemplo, não consegue dormir, mas também não faz por onde ter um tratamento um pouco mais natural, mudar uns hábitos mais saudável, sabe? Uma alimentação mais saudável, procurar fazer uma caminhada, procurar fazer um exercício físico para poder dar uma mudada. Mas a confiança está totalmente no remédio. Ah, eu não durmo se eu não tomar esse remédio, eu não como se eu não tomar esse remédio, eu não saro se eu não fico melhor se eu não tomar esse remédio. Entendeu? São pequenas coisas. Lembra do maná que era a porção diária. Todo dia, se você fizer um pouquinho da maneira que o Senhor tem colocado na tua vida, vai mudar. Algo vai mudar. Vai mudar, eu tenho certeza. E eu profetizo hoje, nesta manhã, que as coisas do teu caminho, que o maná do Senhor na tua vida, seja em qual área seja necessária, seja a medida do Homer, a medida necessária para a sua vida, a medida necessária para te libertar, a medida necessária para fazer você viver, a medida necessária para fazer você sobreviver, a medida necessária para você sair do cativeiro, a medida necessária para você dar o glória de Deus, para você falar assim: eu sou livre, eu aprendi, eu estou aprendendo, eu estou conseguindo, e eu vou conseguir, e eu vou ensinar, e eu vou ajudar outras pessoas. E é essa a missão que o Senhor nos deixa. E nessa manhã fique com o maná do Senhor. Nem mais e nem menos. Mas o suficiente para você sobreviver nas batalhas que você tem enfrentado, nas batalhas que Ele tem colocado você para enfrentar, nas batalhas que Ele tem colocado você para lutar. Seja ela qual for e em qual área você está enfrentando. Seja na enfermidade, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no físico, seja no mental. Que Deus cuide de você em todas as áreas. A paz do Senhor Jesus, amém?